O universo voltou à sua normalidade depois do UFC 214. Isto e muito mais no podcast de hoje, como normalmente com o Gonçalo Formiga e Mohamed Paulo de Oliveira. Espero que gostem. What's up? Infor MMA. Ora, voltamos à base e com o nosso intro todo espetacular. Gonçalo, como é que estão as coisas, pá? Boas, pessoal, estamos de volta depois de um evento em que confirmou-se o regresso também de um grande nome no MMA, que eu próprio não esperava que regressasse desta forma, mas só é bom para o UFC e só é bom para o desporto. Isto aconteceu. Estamos a falar de quem? Do senhor JJ? Exatamente, E não é o Jorge aquele senhor que Jesus. perfeitamente eu gosto muito. Sou um fanzaço. Sim, tu que adoras o John Jones. Olha, e antes de continuarmos, vou relembrar a todos aqueles que estão interessados em ouvir apenas a versão áudio do nosso podcast. Ela está disponível no iTunes e no SoundCloud. Basta só procurar por The Freak Productions e fazer o download para o vosso smartphone, smartwatch, smart qualquer coisa, e podem ir ouvir-nos a caminho do trabalho ou de volta ou para a faculdade, ou seja, para onde for, ou até de férias, não é? Exatamente. Que eu já E não tive se de esqueçam férias. também de subscrever a página da Freaks Productions no YouTube, porque é a melhor forma, principalmente de carregarem naquele símbolo No com a subscribe. capinha, para ficarem a par de sempre que houver um podcast, porque nós agora não temos horário sempre certo, às vezes já é a quarta, às vezes já é a quinta, às vezes já é a terça. Assim, quando for, vocês sabem quando é que é a És um emissão. rapaz ocupado, pá. Exatamente. Não, mas é verdade. E para além disso, obviamente também fazer um like na página do Infor MMA no Facebook para estarem atualizados sobre tudo o que se passa no MMA nacional e internacional. E Gonçalo, no MMA nacional estamos um bocado em tempo de férias, não é? Não há assim muito que se passa, mas Exato. no MMA internacional há muita coisa, não é? E obviamente se calhar podemos começar pelo UFC 214, ou seja, o UFC deste passado fim de semana, que foi, digamos assim, brutal. Epá, sim, foi excelente. Acho que, tirando o combate que nós sabemos qual foi, tudo o resto superou todas as expectativas. Qual combate que E a já não. gente sabe qual foi? Qual combate? Não sei, eu não sei se posso classificar de combate, mas houve ali uma coisa pelo meio que no por cima durou 25 minutos. E ainda por cima E- durou 25 minutos. Provavelmente deves estar a falar aqui deste combate aqui, do senhor Tyron Exatamente. Woodley contra o Damian Maia. E para além disso, temos tido um programa que eu já falei noutras semanas, o Dana White, Tuesday Night Contender Series, Exatamente. que, é assim, também tem ali alguma manipulação dos atletas no que toca à forma como eles conseguem gerar estes grandes momentos. Mas, que é o facto deles oferecerem 10 mil euros, 10 mil dólares e um contrato a quem conseguir a melhor finalização, o que no fundo acaba porque os atletas tentem ao máximo nocautear o adversário ou ser nocauteado, mas tem vindo grandes momentos e esta terça-feira foi mais um grande evento dessa Tuesday Night Series. Exato, houve um KO brutal, não é? Um Yeah. head kick que aconteceu neste último E tem Contender. vindo alguns atletas conhecidos a combater, por exemplo, nesta semana eu não tenho acompanhado totalmente o programa, mas combateu um atleta que é o treinador de Jiu-Jitsu do José Aldo, o Ronaldo Cândido, que esteve no TUF 24, Sim, o sim, torneio sim. do peso mosca, e por acaso perdeu, não conseguiu vencer, perdeu por decisão. Bom, não sei, terá alguma coisa a ver também com o facto do José Aldo ter perdido nos quartos finais da competição em que ele participou. Baixou a confiança de toda a equipa, que foi tipo montanha russa de sempre a descambar. Mas vamos ver, pode ser que o José Aldo ainda nos surpreenda no futuro. Pois, vamos ver. Então, sobre o UFC 214, eu como regressei só nesta segunda-feira, já à noitinha, ainda não tive tempo, ou seja, eu descansei 2 semanas, tudo. Tirando, ainda conseguimos fazer um podcast, mas de resto, eu basicamente foi descanso, inclusive até do MMA. Por isso não tive a oportunidade ainda de ver o UFC 214. Sei que o John Jones ganhou através daquele, ou seja, começou com aquele pontapé à cabeça do Cormier,
e depois Yeah. finalizou no chão. Mas tirando isso, epá, só sei o que está aqui e o que li nas redes sociais. Portanto, não sei se queres falar de alguma coisa assim em particular. Antes, obviamente, de falarmos dos grandes combates, não é? Sim, nos combates dos early prelims não houve assim nada de grande destaque, tirando o facto de, mais uma vez, eles terem dado uma oportunidade ao Matt Schnell, que foi um dos ex-participantes do The Ultimate Fighter, e ele perdeu. Aliás, o Eddie Shelton, este atleta que está aqui, ele perdeu por decisão, que foi um dos finalistas deste torneio do peso mosca, e que eu sempre depositei muita confiança nele, porque é um atleta muito completo, um bom jogo de chão e um nível de strike é muito alto, mas não conseguiu superar o wrestling do Jared Brooks. Estava interessado muito neste atleta a ver o que é que ele conseguia fazer, mas desiludiu-me um pouco. E nos combates dos prelims houve muita coisa boa. Eu acho que Antes de passarmos para aí, outro pequeno comentário, exatamente, este que é o combate. Sr. Joshua Burkman. Ou seja, eles bem o trazem para combater, mas este jovem não é capaz de ganhar um único combate. Eu creio que ele já vai em 6 derrotas, penso eu, se consecutivas, este Joshua Bartman. Pois, e não percebo como é que ele continua a ser chamado pelo UFC. Já houve pessoal muito melhor que ele a ser cortado do UFC por muito menos. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E estamos a falar de um atleta com 37 anos, não vai propriamente para novo e já tem e ainda por cima muitas das derrotas são por KO. Ele já tem 7 KOs na carreira. Estava aqui a confirmar, ele nos últimos 7 combates apenas ganhou um contra o KJ Nunes. E os últimos 4 ele perdeu por 2-4. E desta Pois, vez acho que foi contra o Drew Dober, quer dizer, é provavelmente dos atletas mais baixos da categoria de peso leve. Também vinha de uma derrota, apesar de ser bom, duvido que lhe dê mais alguma oportunidade, mas já lhe deram tantas que não sei. pois eu também não percebo. Tivemos uma luta feminina também nas early prelims. Kaylin Curran, gosto da cor do cabelo, acho que é giro. Contra a Alexandra Albu. Sim, senhor. Mais um combate que foi. Epá, esta senhora tem um par de abdominais. Quer dizer, um par, não. Tem o six-pack. É Photoshop, é só Vá Photoshop. lá, vai. Parece o pessoal do 300, não é? Que aquilo era tudo pintado a spray. Ninguém tinha aqueles E esta abdominais. Kylie Curran que estás a dizer pela cor do cabelo é mais um, tal como o Joshua Barton, para mim é um caso de estudo incrível, porque ela tem 6 combates no UFC, uma vitória e 5 derrotas. Porque é continuar a combater, se calhar é por isso que estás a dizer, pela cor do cabelo. Possivelmente deve ser isso. Fica bem na televisão. Sim, senhor. Fica bem. Em relação aos prelims, estavas a falar dos prelims, portanto começou contra o André Fili contra o Kelvin Catar, mais um que foi a decisão, pelos vistos isto foi Yeah. um coisa de striking, porque controle no chão foi só 30 segundos, apesar de haver duas Foi, takedowns. este André Fili é um dos atletas da Team Alpha Male. Eu, por acaso, é uma equipa que eu já referi aqui, talvez a equipa com mais gosto, principalmente porque tem muitos pesos leves. E ele treina muitas vezes com, com o atleta do Japão, não me recordo agora o nome, e com o próprio campeão de peso galo, e esperava um bocadinho mais dele. Acabou por decisão. Sim, senhora. E quem ganhou outra vez por submissão foi o Sr. Brian Ortega. E pelos vistos também ganhou Fight of the Night. Portanto, este tem que ver este. O Sr. T-City, que é o jovem do Triângulo, Yeah. ganhou contra o Renato Moicano, que não é E uma pessoa fácil. não era todo, porque eles vinham os dois invictos. O próprio Brian Ortega referiu isso antes do combate. Era como se tivessem uma luta pelo título, porque estavam os dois 11-0, acho que era 11-0 que estavam. E o Moicano é um atleta muito duro, deu muitos golpes no Brian Ortega e ficou bastante maltratado. Mas com o terceiro assalto ele conseguiu sacar uma submissão e depois partir para a chave de braço. Ele é conhecido pelo triângulo da UT City, o T de triângulo. Então tem um triângulo de choque muito forte e acabou por sacar uma chave de braço e ganhou no último assalto. Quando eu acho que ele ia perder o combate por decisão, se fosse os 3 rounds. Mas já não é a primeira vez que isso acontece, porque ele, Não. acho que já para aí os últimos 2 combates ou que foi, também foi assim, tipo no terceiro round ele consegue sacar uma cena da cartola Sim. e É ganhar. contra brasileiros. Não é a primeira vez que é contra um brasileiro. Creio que foi contra o Diego Brandão que aconteceu uma coisa parecida. Ele estava a levar muita porrada em pé e depois foi para o chão e no instante sacou o triângulo de pernas e acabou o combate. Exato.
Portanto, continuo invicto. Estou curioso por 12-0. ver o que é que, ou seja, o que é que vai sair, ou seja, o que é que vai aparecer pela frente do Brian Ortega, porque ele ainda está ali tipo a meio da tabela, não é? Ou seja, Sim. ainda não deu o salto para o top 5 ou algo assim. E o atleta tem 26 anos, na categoria de peso leve, de peso pena, não há mais ninguém parecido com ele, com um jogo de jiu-jitsu deste tipo. Talvez ao nível dele só mesmo o Demian Maia e o Gunnar Nelson e pouco mais. E para além disso, ele tem um jogo de striking um bocadinho mais evoluído, por exemplo, que o Demian Maia. É um pouco ortodoxo, saca coisas assim fora do normal e tem uma margem de progressão ainda grande, tendo em conta que tem 26 anos. Exato. Olha, por falar em imagem de progressão, o Renan Barão tem que começar a pensar se calhar em reformar-se. Pois, neste caso, eu estava mesmo a lutar contra um atleta bem mais novo. E o Sterling já provou noutras vezes que consegue vencer atletas bem mais cotados e desta vez ganhou outra vez. E por decisão, ele tinha referido nos combates anteriores, que vinha uma série de derrotas, que tinha que entender como é que ganhava o combate por decisão, porque andava a perder por decisão e não compreendia porquê. E ultimamente acho que já percebeu como é que se ganha. Exato. Deve ter perguntado a algum árbitro. Então, como é que os juízes fazem isto? Pá? Como é que eles fazem o score de um combate? Sim, senhor. Pois, Portanto, a pergunta mantém-se, não é? Ou seja, e agora o futuro do Renan Barão? O que é que tu ele já achas? subiu de categoria, já desceu e agora parece. É assim, eu creio que a categoria que ele possa talvez ter hipótese ainda era com peso galo. Apesar de eu achar que é um corte super agressivo, ele chegou a combater com peso leve, mas vamos ver o que acontece aqui com peso pena. Sim, senhor. Last but not least, nos prelims, foi o Ricardo Lamas, que fez também um belíssimo trabalho contra o Jason Knight. Agora foi a minha vez de fazer o mute e depois esquecer-me de tirar. Esta vez Sim, és tu porque que estás podes gozar comigo. acompanhado hoje, não é? Tens aí a família aí ao pé de ti Yeah. enquanto fazes o podcast, portanto, talvez uma futura, ou seja, uma Uma futura futura pessoa representante. para, Yeah. exato, para ingressar no MMA, talvez, portanto, Mas e para no este combate podcast. eu esperava que o Jason Knight fosse criar muitos problemas ao Ricardo Lamas, com um atleta super rápido, totalmente diferente do Ricardo Lamas em termos físicos, que é muito mais potente, muito mais forte fisicamente. Eu acho que o Ricardo Lamas parecia que estava num descendente da carreira e o Jason Knight vinha a subir, mas não conseguiu. Foi um pouco ao estilo do Frankie Edgar aquele atleta mexicano, não recordo agora o nome dele, do Taekwondo. Aplicou Sim, uma o uma lição. Yari, como é que é? É Yari, Yair né? Rodrigues. Yair Rodrigues, yeah. É isso. Foi um pouco ao estilo desses combates, apesar do Ricardo Lamas ter finalizado logo o Jason Knight no primeiro assalto por TKO. Foi muito bom, uma grande prestação do Ricardo Lamas. Eu acho que volta a colocá-lo novamente no radar do título, ainda que seja muito difícil que ele consiga neste momento vencer o Max Holloway, não estou a ver isso acontecer. Exato. Bom, e sendo assim, passamos para o main card. Começou contra o Jimmy Manuwa, que provavelmente ninguém estava à espera que perdesse por TKO contra o Volkan. Isto também Epá, foi yeah, um foi combate que este não durou combate muito tempo. que eu acho que quem apostou num KO para o Volkan em 40 segundos ganha uma fortuna mesmo. Porque não. Tendo em conta que o Jimmy Manuwa, a especialidade dele, ou melhor, a única coisa que ele faz é o boxe e ser derrotado no seu campo, tendo em conta que o Jimmy Manuwa até chegou a pensar em lutar em boxe na altura que se falava tanto de McGregor, agora dificilmente isso vai acontecer depois disto, ainda mais. Foi uma performance brutal do Volkan e o Volkan continua a surpreender muita gente e ele ia derrotar gente com muito historial no UFC. Pois, olha, e por falar em historial, tu dás-me sempre assim os segues. Robbie Yeah, Lawler gostei, contra o bué. Donald Cerrone. Explica-me uma coisa, porque eu perdi um bocado o fio à meada. Este combate não era para acontecer, certo? Não era o Donald Cerrone que estava lesionado. Sim, ele lesionou-se, houve uma lesão e o combate foi adiado. Entretanto, voltaram a marcá-lo para este evento.
creio que o combate foi adiado porque já era suposto ter acontecido no 211 ou no 212. Mas para mim foi um dos combates da noite, apesar de não ter sido premiado com esse prémio. Mas acho que devia ter sido. Ou seja, foi mais uma guerra entre estes dois senhores Sim. do MMA. E foi muito equilibrada. A decisão foi unânime. Claramente o primeiro assalto vai para o Robbie Lawler, o segundo para o Cerrone, e depois o terceiro foi mesmo muito equilibrado. Olha, se quiseres neste combate fazer a tua análise, é um excelente combate para fazer, porque para mim acho que poderia facilmente ter sido uma decisão dividida, um combate a dar empate. Sim, senhor, então já tenho 2 para ir ver, pelo menos este para ajuizar, mais concretamente. É sempre bom, dá para aperfeiçoar um bocadinho as coisas. Sim. Eu depois também vou ver quem for os juízes. Também é muito interessante para quem gosta do dirty boxing e do boxe corpo a corpo. Ele conseguiu nocautear o Jimmy Manuwa com socos, com uma mão no pescoço do Jimmy Manuwa, ao estilo de clinch, e fazer circulares. Conseguiu magoá-lo através desses golpes e depois finalizá-lo com o Jimmy Manuwa a andar para trás. É um tipo de golpes poucas vezes visto e que curiosamente ele no final justificou, dizendo que tinha visto o John Jones fazer isso no último combate com o Daniel Cormier, mesmo antes deste, no meio dos highlights, o que foi curioso ele ter referido isso. Pois é, pá, isso resulta porque não utilizar, não é? Yeah, yeah. Sim, senhor. Então, e em relação à Chris Cyborg contra a Tonya Evinger? Isto foi mais... Ai, meu Deus, olhem lá para o físico. Isto foi mais, portanto, mais uma pessoa que foi atirada aos leões, ou neste caso à leoa? Foi mesmo. Não? Acho que a Megan Anderson tinha mais potencial para ser um maior opositor à Cyborg. Não quer dizer que fosse ganhar. Parece-me que neste momento a Cyborg, ainda mais em peso de pena, que não é um corte tão agressivo, é ainda mais dominante. Mas eu tenho que tirar o chapéu à Tónia pelo quanto se aguentou. Aguentou-se ter as 3 rounds. O primeiro ainda foi ali mais ou menos equilibrado, depois o segundo já começou a Cyborg a esmagar e a atropelar por completo, e depois o terceiro não deu hipótese. Então agora o próximo passo será combate para o título, não? Entre a Chris Cyborg e a... como é que ela se chama? Sim. A Jermaine Randami. Ou então contra a Megan Anderson. Contra uma delas acho que faz sentido. Se a Jermaine diz que vai voltar, acho que faz todo sentido que seja uma contra a outra, tendo em conta que ela era a campeã. Pois, exatamente. Pois, porque tirando isso, eu também não estou a ver mais ninguém para ser atirada ali para a frente da senhora Cris. Yeah. Aquilo até mete impressão, coitados. Se calhar quem me teve impressão também um bocadinho foi este combate, não é? Eu não vi, mas estou quase a imaginar como é que ele foi. O Damian Maia a tentar agarrar o Tyron Woodley e a tirá-lo para o chão, e o Tyron Woodley a não deixar, não é? É um daqueles combates que estilisticamente eu não sabia se isso ia acontecer, não tinha tal certeza. Pensei que o Tyron Woodley pudesse levar o Damian Maia para o chão e o Damian Maia aproveitar-se em alguma situação para ganhar as costas ou tentar encaixar uma chave, mas parece-me que fisicamente o Tyron Woodley é superior, tem mais força, e mesmo que o Jiu-Jitsu muitas vezes consiga contornar isso, sendo a arte suave, eu acho que neste caso não foi difícil. E o Tanuri, porque o Tanuri basicamente não apostou nesse jogo. E o Damian Maia também não conseguiu levar o Tanuri para o chão, não teve essa capacidade. Apesar de ter tentado muitas vezes, como se vê ali, takedowns 0 e houve 21 tentativas. Pois. Meu Deus. Olha, e a brincar, o Tyron Woodley, que quando se tornou campeão, eles até falavam que era se calhar o campeão menos amado do UFC, mas a brincar, acho que ele já é campeão há coisa de 1 ano, não é? Ou algo assim. E vai-se mantendo, quer se goste, quer não. E vai derrotando adversários que, tal como aconteceu noutros tempos com o Anderson Silva, com o Jorge St. Pierre, que dizem este é que vai ser, e este é que agora é que é. E o Damian Maia vai superando, apesar de não ser muitas vezes totalmente convincente, como aconteceu com o Stephen Thompson, porque para mim ele não chegou a vencê-lo, simplesmente não perdeu contra o Stephen Thompson, que é diferente. Acho que nunca o chegou a vencer verdadeiramente. O Damian Maia, este combate, ele venceu, anulou o Damian Maia, fez com que o Damian Maia não tivesse hipótese de o vencer, mesmo sem ser finalizado. Agora, há outros nomes da categoria que eu acho que podem dar um combate interessante, e um deles é voltar a pôr o Robbie Lawler contra o Tyron Woodley, tendo em conta que o combate acabou tão rápido,
foi uma mão que acertou. Acho que era interessante voltar a ver um com o outro. Pois essa era exatamente a minha pergunta, ou seja, quem é que se põe contra o Tyron Woodley? Ou seja, o Wonder Boy já lutou 2 vezes contra o Tyron Woodley e não conseguiu ganhar, apesar de, como tu disseste, o Tyron Woodley também não ganhou a ele, simplesmente não perdeu. Portanto, tirando ele, temos o Robbie Lawler e mais quem? Temos Quem é que poderia... talvez o Jorge Masvidal, mas não sei até que... O Jorge Masvidal tinha certeza que era um combate complicado para o Tyron Woodley, mas o Jorge Masvidal perdeu com o Demian Maia, ainda que tenha sido por decisão, mas perdeu com o Demian Maia. E sinceramente o que eu acho que o UFC deveria fazer era ir buscar algum sangue ali ao Bellator, porque eu acho que há nomes muito interessantes no Bellator para esta categoria, nomeadamente o campeão, o Douglas Lima, o Michael Page, obviamente que sim também, e depois temos lá outros nomes também interessantes, mas principalmente esses dois. Ou seja, estás a falar exatamente do inverso que se está a passar agora, que é uma bandada de muitos atletas do UFC para o Bellator, portanto estás a dizer o UFC ir pescar lá pessoal ao Bellator. Eu acho que sim, acho que fazia sentido porque parece-me que esta é a divisão que necessita de mais gás, aqui de mais sangue novo. Apesar de termos o Donald Cerrone já na categoria, o Rafael dos Anjos também já passou para o welterweight, mas mesmo assim não sei se será suficiente. Temos o Santiago Ponzinibbio também a crescer, mas mesmo assim parece que falta aqui qualquer coisa. Uma nova cara. Aí Uma está nova cara se calhar um fora do combate UFC. engraçado, pá, o Ponzinibbio contra o Tyron Woodley. Era um combate estranho, era diferente, porque o Ponzinibbio é muito impressionante e devido que fosse adotar o estilo do Steven Thompson ou Demian Maia de ser mais cauteloso. O Ponzinibbio não é nada cauteloso. Vai para a frente com tudo, incluindo os dedos, como a gente viu. Sim, é verdade. Como é que isso ficou? Sabe-se alguma coisa? Porque é suposto a equipa do Gunnar Nelson ter apelado ao UFC, não é? Pois, as decisões já demoram sempre algum tempo. Não sei se já foi concluído o processo, mas parece-me que não vai dar em nada. Não acredito que vá ser suspenso, que vá ser dado um no contest. Uhum. Ok, portanto, isso só nos resta então o da main event, que foi o Sr. John Jones contra o Daniel Cormier. Apesar de eu saber que o John Jones não é o teu atleta favorito, mas pondo isso de parte, o que é que achaste da performance dele? Isto porque eu ainda não vi o combate. É assim, gostei da performance dele, achei que ele teve a atitude certa ao entrar no combate. Ele sabe perfeitamente que o ritmo não estava no seu melhor, um pouco como aconteceu contra o Vincent Peru, passou por algumas dificuldades ali ao início, mas jogou muito naquilo que é o seu forte, que é a imprevisibilidade, o facto de conseguir acabar com o combate a qualquer momento e a sua vantagem na distância, porque ele tem os braços bastante mais compridos que o Daniel Cormier e manteve sempre o controle do alcance do Cormier e naquele momento em que saca o pontapé do nada, mesmo do nada, foi brutal, foi absolutamente brutal. Depois o que é que eles falaram depois no final do... Houve ali algumas coisas, não é? Primeiro foi os comentários do John Jones no final, que parece que toda a gente gostou daquilo que ele disse, e a outra coisa foi a entrevista feita ao Daniel Cormier logo após o combate, pelo Joe Rogan, que aparentemente ele fez lá umas perguntas que o pessoal não gostou lá muito. Tu por acaso viste isso? Podes elucidar-me e a todos aqueles que nos ouvem? A questão do Cormier, que tem a ideia que foi por causa de supostamente já não se entrevista atletas que foram nocauteados e começaram a criticar o Joe Rogan por isso, e o Joe Rogan até pediu desculpa logo no imediato, o facto de estar a entrevistar um atleta que tinha sido nocauteado. E em relação ao John Jones, ele desafiou de imediato o Brock Lesnar, apesar de antes do combate ter acontecido já se andar a falar da possibilidade de ele enfrentar o Brock Lesnar. Mas aí estamos a falar que o Brock Lesnar, ou seja, ele teria que passar para heavyweight. Pois. Apesar de ele ser um heavyweight no seu dia-a-dia, não é? Ele corta, eu por acaso não sei quantos quilos é que ele corta, mas ele no seu dia-a-dia ele é um heavyweight, mas não é tão grande como o Brock Lesnar. O Brock Lesnar tem que cortar para fazer a categoria de heavyweight. Heavyweight, exatamente. Assim, sinceramente, eu acho que o John Jones
tem armas mais do que suficientes para conseguir derrotar o Brock Lesnar, apesar de ser um corpo bem maior e do wrestling dele também ser muito forte, mas não é assim tão mais forte em termos técnicos que o do Cormier, nem pouco mais ou menos, a meu ver. Eu acho que também seria interessante, e tendo em conta que o Anthony Johnson já revelou esse interesse, colocá-lo num último combate de despedida do Anthony Johnson, que ele sempre mostrou interesse em fazer isso, contra o John Jones. O que não deixa de ser curioso é que, tendo em conta que o Anthony Johnson sempre teve um pontapé de esquerda muito forte, ele todas as vezes contra o Cormier perdeu as 2 vezes, ver agora o John Jones ganhar o Cormier com um pontapé de esquerda, um high kick de esquerda. Deve deixá-lo a pensar. Eu acho que o problema do Anthony Johnson contra o Cormier sempre foi muito demasiada pressa, demasiada vontade de fazer as coisas rapidamente, com receio de se cansar ou de ser levado para o chão. E o John Jones teve esse medo. Foi muito calmo, muito paciente, frio, como ele costuma ser, e depois saiu aquilo, no terceiro round. Então, o John Jones basicamente voltou a ter o título nas mãos. Fala-se ele lutar contra o Brock Lesnar ou então mesmo com o Anthony Johnson. Isto parece mais money fights, não é? Ou seja, não propriamente algo para o título, mas sim algo mais para o espetáculo e para o dinheiro. Sim, a nível de ranking teríamos que pensar aqui noutra coisa. O Jimmy Manuwa era neste momento talvez o que estava ali mais próximo, depois da saída do Anthony Johnson. Entretanto começa a aparecer aqui o Volkan, tendo em conta que ganhou, não é? E na divisão de Light Heavyweight também não há assim muito mais nomes que não, tirando aqueles que estão a surgir. Há nomes que estão a começar a aparecer. O Misha, se não houver um deles, perdeu, mas temos outros que vão começando a aparecer, mas não parece que nenhum deles esteja ainda ao nível de enfrentar o John Jones. No entanto, houve uma votação dos fãs num dos canais que mais segue o MMA, uma dos maiores mídias, e eles votaram no Gustafsson. Também é uma hipótese. Os fãs votaram no Gustafsson para enfrentar o John Jones. Ou seja, fazer novamente o combate que eles tiveram. Mas espera aí, eles já lutaram 2 vezes, certo? Portanto, essa seria a terceira. Creio que sim. Pelo menos uma vez lutaram e foi aquele combate super equilibrado, em que o John Jones houve ali alturas em que passou mesmo mal, mas como era o campeão e o campeão não foi verdadeiramente derrotado, ele ganhou. Foi um excelente combate esse. Sim, e de facto o Gustafsson é aquele que se calhar tem o alcance mais perto do John Jones. Acho que o John Jones tem tipo 86 de braço e o Gustafsson tem 82 ou 84, uma coisa assim. Portanto já não é uma diferença assim muito grande. Mas em comparação com todos os outros é uma diferença brutal. E ele sabe utilizar bem esse alcance, tanto dos braços como das pernas. Mesmo em termos de altura ele é mais alto que o Cormier. E aqui na foto nota-se claramente onde chegam os braços dele, a distância, o comprimento dos braços é absurdo. E estão arqueados. Portanto, exatamente. Portanto, ele conseguiu sempre manter a distância muito bem, apesar de ter dado o controle do octógono ao Cormier, conseguiu circular de forma a manter-se seguro e a qualquer momento sacar um golpe, se fosse com o cotovelo ou fosse com um pontapé, e acabou por ser um pontapé. Sim, senhor, portanto, pronto, o universo está completo. Revirou ao contrário. Exato. Portanto, a Cyborg ganhou, o Woodley também não perdeu, o John Jones voltou a ser o campeão da categoria e portanto, e mais alguma coisa sobre o UFC 214? Sim, eu acho que é destacar a questão de termos o John Jones de volta. Começava-se a temer que o UFC estava a dar demasiada importância e ser um one-man show para o McGregor depois da caída em ruína da Ronda Rousey, depois daquelas 2 derrotas. O aparecimento do John Jones acho que é bom para a companhia, tendo em conta que temos aqui um nome muito relevante. Ele tem muitos fãs, é inegável o quanto ele foi importante para o UFC antes do McGregor ter aparecido, e até mesmo antes da Ronda Rousey. E ter um nome deste de volta faz com que não se torne tão monopolizado o UFC em torno do McGregor. Exato, ainda por mais que o McGregor agora está numa de boxe, não é? Portanto, ele vai demorar ainda um bocadito a voltar ao UFC, apesar de já se falar de ele querer ir lutar contra o Khabib na Rússia.
O Sim, que, epá, em isso era termos de excelente. dinheiro, em termos de dinheiro e espetáculo, é uma excelente decisão, porque eles facilmente enchem um estádio para aí com 60 mil pessoas ou ainda mais lá na Rússia. Portanto, agora imagina um espetáculo desses. Epá, já fui. Nós tínhamos falado sobre isso. A possibilidade do UFC ir à Rússia já é só por si uma grande conquista para o UFC. Levar o Khabib ainda mais, né? Ter um atleta que é super conhecido e está invicto no seu país. E basta foder com o que falei com os atletas da Rússia quando foi na altura do europeu. São todos fãzados do Khabib, todos tinham um orgulho enorme naquele atleta da questão. E ainda se fosse lá o McGregor, enfim, acho que seria um evento absurdo, enorme, enorme, enorme. Sim, só para as pessoas terem uma noção, portanto, no último QSW, que é uma promoção polaca, o Mark Goddard foi arbitrar e ele estava-me a dizer que o estádio estava com 60 mil pessoas. E estamos a falar que é o QSW, portanto, sim, é uma promoção grande, mas não tem a mesma relevância que o UFC. E também não tem lutadores como o McGregor e o Khabib. Agora imaginem isto na Rússia. Portanto, 60 mil eu diria que era fácil de conseguir. Portanto, estamos a falar se calhar de números bem acima dos 60 mil espectadores para assistir isso ao vivo. Portanto, o McGregor nesse aspecto não é nada parvo, ou seja, ele tem um olho para o negócio muito bom e percebe o que é que, ou seja, o que é que faz mexer a máquina. E de facto, apesar de se calhar não ser a pessoa que mais merecia lutar para o título, principalmente porque ele já falhou várias vezes o peso, mas em termos de espetáculo, em termos daquilo que as pessoas querem ver, e obviamente em termos monetários, é se calhar a melhor decisão neste Yeah. momento. Portanto, eu não estou a ver outro combate que pudesse ser tão grande quanto este. Eu fazia isso, na minha ótica também faz muito mais sentido em termos esportivos e de ranking, e até pelo facto de ele não ter falhado o peso e ter se apresentado em condições, o Tony Ferguson ser o candidato principal ao título, até pelo número de vitórias que já leva no UFC, Exato, muito, que mas agora são praticamente o repara, dobro do repara Khabib. essa luta, A não é? questão, sim, a questão é mesmo em termos de marketing, levar o UFC à Rússia é diferente. E o Khabib também tem uma audiência completamente diferente de Tony Ferguson. Em relação ao KSW, eu não me canso de elogiar essa promoção. Eu acho que conseguem combinar várias coisas que resultam bem, para além de fazerem daquilo um espetáculo de MMA, de esportes de combate, metem pelo meio outro tipo de espetáculos de acrobacias e coisas do género, com incríveis momentos de luzes e também cantores e coisas desse género. E para isso fazem aquela típica apresentação com um palco elevado e o atleta a descer as escadas, que não acontece no UFC. E que acontece, por exemplo, muito nos eventos de kickboxing, do Glory, e acontecia também no Pride, esse tipo de eventos no Japão. E eles conseguem combinar várias coisas bem. E para além disso, a cultura polaca, pelo que eu tenho percebido, é enorme no que toca a desportos de combate. Eles adoram luta, adoram batalha, no fundo é isso. Exato, exato. Um dos meus colegas juízes, o Pavel, que por acaso é um juiz também do UFC, ele vai várias vezes a juizar combates do UFC, ele inclusive faz parte da, ou seja, ele luta, faz aquelas lutas medievais que agora está muito em voga, em que eles utilizam mesmo armadura e tudo, e armas medievais como espadas e machados e etc. Obviamente com a lâmina romba. E aquilo é tipo MMA medieval. Portanto, eles literalmente é pontapés, cabeçadas, é escudos pela cabeça, é as armas todas. E então o Pavel estava-me a dizer que é o hobby dele quando não está a dar aulas de jiu-jitsu ou a trabalhar, que ele também trabalha, ou então a ajuizar combates. Creio que Mas, até foi o Nelson Henriques referir que foi das promoções que mais estou a lutar e que ainda hoje se lembra perfeitamente da descida ao palco até ao ringue, que é daqueles momentos que guarda para sempre na sua carreira. exato. Portanto, UFC 214, acho que já falámos de tudo.
vamos falar do UFC Fight Night deste México. próximo fim de semana, que são duas jovens promessas que vão ser o main event. Exatamente. Eu próprio, este evento, creio que depois do UFC 214 ficou aqui um bocado na sombra. Eu, enquanto o anterior, que tinha nomes algo sonantes, o Weidman e o Gastelum, até foi algo promovido, apesar de não ter sido assim tanto quanto poderia ter sido por causa do combate do McGregor, das conferências do McGregor e do Mayweather. Este evento ficou aqui meio na sombra e facilmente pode ser ignorado pelo facto de ter este combate como principal. Muita gente não os conhece, apesar de serem atletas em grande ascensão. Quem? O Sr. Sérgio Pettis e o Brandon Moreno? Epá, se não Exatamente. conhecem estes dois nomes, é pessoal que não segue Não- o Pois. MMA. Mas pelo aquilo que eu estou a ver, não são só estes dois nomes que são interessantes aqui neste card. Por isso vamos só rapidamente rever os nomes que temos aqui e falar um pouco sobre eles. Portanto, começar aqui nos early prelims, que vai dar obviamente no UFC Fight Pass. Temos o Álvaro Herrera contra o Jordan Rinaldi. Este Álvaro Herrera, este nome é-me familiar. Onde Creio é que este veio senhor? de um dos TUF Latinoamérica. Este é um factor curioso, é que isto é no México e para quem já viu, quem já acompanhou na televisão ou mesmo ao vivo, então nem imagino quando bom não deve ser, o público mexicano é espetacular no que toca ao MMA e também noutros esportes. É super alegre, não é aquele típico público que espera que haja ação de 100% do que o tempo e começa a assobiar a um público muito agradável e que cria sempre grande ambiente. Exato. Outra questão também relevante mais no aspecto desportivo, sendo na cidade do México, que é provavelmente uma das cidades que está na altitude mais elevada, isto causa sempre problemas às pessoas Yeah. que não são locais, ou seja, se não treinarem e se não forem para lá com alguma antecedência para se ambientar exatamente a essa altitude, isso normalmente é sempre problemático depois para os lutadores. Lembro-me do combate do Fabrício Verdun contra o Marcante, na altura pelo título, em que o Fabrício Verdun já estava na cidade do México a treinar há 4, 5 meses. Já falava mexicano, ele é sempre muito bom a nível de marketing, o Fabrício Verdun. Eu a Não, é certa altura já não sabia se o Fabrício Verdun brasileiro e era tal, mexicano, espanhol. ou era espanhol, ou era, eu não sabia. Já estava trocado. Eu já não sabia que ele era brasileiro. E eu lembro perfeitamente que a nível de cardio, ele teve uma diferença enorme em relação ao Marcante. Tinha-se preparado à última hora para o combate. Exato, exato. Portanto, isto vai ser interessante porque o Álvaro Herrera, em princípio, está a jogar em casa, não é? E o Yeah. Jordan Rinaldi vem dos Estados Unidos. Portanto, isto é algo que é preciso também ter em conta e ver se influencia ou não os combates. O outro combate dos early prelims é o Joseph Morales contra o Roberto Sanchez. Joseph Morales, não há outro lutador também chamado Morales no UFC? É possível. É provável que sim. Agora estava a tentar Não estou a ver lembrar. qual, mas é possível que sim. Mas este José Morales e o seu adversário, estão os dois invictos. Estava aqui a ver, ele é bastante jovem, tem 23 anos, o José Morales. E é possível que tenha também ascendência mexicana, daí também está neste evento. E esta é no UFC, de ambos. Sim, senhor. Portanto, isto são os combates do Early Prelims. Nos Prelims temos o José Quiñones contra o Diego Rivas. Portanto, este senhor é chileno, portanto não vai estar a jogar em casa, apesar de estar com recorde de 7-0. Portanto, Yeah. bastante Estes têm praticamente a certeza que vieram ambos do TUF do Latinoamérica. O Diego Rivas foi um deles. E o facto de ser chileno, lembro-me perfeitamente que ele tinha grande apoio. Tinha um colega na casa também chileno, eles faziam ali uma equipa, praticamente os dois. Sim, senhor. E next temos o regresso do Rani Yaya contra Não sei o que eu estava Henry aqui. Briones. O Rani, aí há bocado quando estava a falar do Brian Ortega, estava-me a tentar lembrar de um atleta de peso galo, que também é muito bom a nível de jiu-jitsu, e era o Rani Yaya, não lembrava do nome dele. Também é um dos melhores a nível de jiu-jitsu. E a propósito de falar de jiu-jitsu, Paulo, chegámos a falar da questão daquele atleta super campeão de jiu-jitsu, que já está a 6-0 em MMA. Tu gostavas bastante da possibilidade dele ir para o UFC.
Estamos a falar do senhor Lovato Do Júnior. Lovato. Do Lovato Júnior. Sim, sim. Achas que ele pode se ingrar no UFC? Olha, boa pergunta. É assim, eu para ser muito sincero, eu ainda não vi nenhum combate dele. Ele é um middleweight. A categoria middleweight no UFC também não é pera doce. Neste momento, Pois, não então, é fácil. ele está Não um é fácil. bocado congestionado. Mas eu acho que é interessante ter um nome daqueles. Olha, ou mesmo que se eu conseguisse cortar peso, não me parece que ele até é bastante grande. Conseguisse cortar peso e ir a welterweight também seria interessante. Pois, Vamos ver. eu por acaso não sei como é que é o strike dele, porque de facto não ia ajudar muito nem ele nem ao UFC ter o outro Demian Maia. Com todo o respeito que eu tenho pelo Demian Maia, que basicamente quando o combate vai para o chão, pronto, aquilo Controla. vai ser Yeah. uma má noite para o seu adversário. Mas o que é verdade é que ele nunca conseguiu ter um strike suficientemente bom que também o ajudasse a encurtar a distância e levar o adversário para o chão. Se o Rafael Lovato Júnior tiver um jogo muito parecido, eu acho que não vai beneficiar. Agora, se o strike dele for apurado e o takedown dele também for mais apurado, que acho que é um bocadinho melhor que o Demian Maia, é interessante porque de facto ele no chão deve ser uma máquina. Como eu disse, ainda não vi nenhuma luta dele de MMA, já vi várias dele de grappling e de jiu-jitsu e de facto ele está no topo, não é? Mas seria interessante. Ele neste momento está no Bellator, certo? Ele foi para o Bellator. Sim. E já ganhou o seu combate de estreia. Não me admirava, quer dizer, eu se fosse o UFC se calhar deixava ele fazer mais alguns combates no Bellator, quem sabe até lutar para o título e depois ir pescá-lo. Pois é, eu também acho interessante, porque o último combate já era um desafio maior, era contra um atleta que chegou a estar no UFC e muito mais experiente, já tinha para aí 17 combates, tendo em conta que eu só tenho 6 de MMA, e ele venceu novamente com alguma facilidade por submissão. Eu acho que precisa ainda de subir mais alguns graus, mas acho que está no bom caminho para chegar ao UFC. Se for do interesse dele, claro. Exato. E em relação... Oh, meu Deus, pá. Isto uma pessoa não pode clicar em lado nenhum, que isto é só links. Nós estávamos a falar do Rani Yahya. Por acaso já não me lembro a última vez que o vi lutar. Ele já não luta há algum tempo, acho eu. Sim, eu creio que ele perdeu o último combate, se me recordo. Nós acho que falámos sobre esse evento aqui no podcast. Eu também já tenho 32 anos e creio que ele vinha numa sequência de vitórias e perdeu. Na altura, exatamente, perdeu contra o Joe Soto, também um atleta experiente, quando vinha numa maré de vitórias, de 4 vitórias. Vamos ver se volta agora a ganhar. Exato. Quem também acho que teve uma derrota foi o Dustin Ortiz, não foi? Ele que vinha num crescendo e depois começou a ter algumas derrotas, que vai lutar contra o Hector Sandoval, que se bem me lembro deste jovem também não é fácil. Eles são todos pequenos, isto é peso mosca, mas lembro perfeitamente que este Sandoval tem umas mãos muito pesadas que fizeram um KO nos últimos eventos e é mexicano. Acho que até combateu no México dessa vez. E vamos ver se o Dustin Ortiz também não é surpreendido. Tendo em conta que o Sandoval, para além de ser mexicano, está a jogar em casa, tem um cardio brutal. E no México há de ser maior ainda em relação ao Dustin Ortiz. Exato. Por isso vai ser o Dustin Ortiz, a sua base é mais o wrestling. Portanto, vamos ver como é que estes dois jovens vão lutar. E o último combate dos prelims é o Bradley Scott contra o Jack Hammerson, The Joker, que vem da Suécia. Portanto, vamos ter, aliás, estes dois senhores vêm do continente europeu. Portanto, vai ser ingleses contra um sueco. Vai ser interessante. É aqui um combate assim meio estranho no meio de atletas, principalmente da América. Mas este Jack Hermanson, já vi alguns combates dele. Lembro perfeitamente de lutar contra o Jack Marshman. É um lutador que gosta daquelas guerras em pé. Agora o Bradley Scott, por acaso, não estou a ver quem. Sim, senhor.
Portanto, isto é os prelims. O primeiro combate do main card é o senhor Alejandro Pérez, que é o Turbo. Portanto, presumo que este jovem ande muito depressa. Contra o Andrei Sokhamand. Ia conseguir arruinar o nome deste senhor. The Asian Tem aqueles Sensation. nomes do Muay Thai tailandês. Pois, parece, não é? Parece. Tem pinta disso. Mas este atleta é muito mais do que um atleta do Muay Thai. Apesar de claramente ter alguma base daí, tem vindo a surpreender muita gente. E eu próprio não, quando o vi, achei que ele era um bocado pequeno até para a categoria, mas tem um jogo muito interessante. Faz lembrar o atleta que ganhou o Team Elite há pouco tempo, o Ben Nguyen. Tem algumas coisas parecidas com ele. E o Alejandro Pérez é poderosíssimo. Eu acho que, sinceramente, é possível que esteja um pouco acima do André. Mas posso voltar a ser surpreendido. Pois, exato. E em relação ao regresso do Sr. Rashad Evans? Então, mas este jovem, como é que é? Ele retira-se, não se retira? E ainda por mais, vai lutar com o Sam Helvey, que está sempre a rir-se. Contra o Rashad Evans contra aquele atleta do judo australiano, que entretanto foi derrotado pelo Derek Brunson. Não gostei de ver. Achei que ele tinha ali algumas coisas melhor do que teve no passado. E principalmente também conseguiu não ser finalizado depois de tanto tempo de paragem. Mas continuo a achar que mesmo em middleweight, já não está a combater como light heavyweight, mesmo em middleweight não me parece que tenha o que é necessário para conseguir voltar a ser o que foi no passado, nem pouco mais ou menos. Pois, ou seja, mais um atleta que está provavelmente na sua fase descendente. Pois. Eu acho que está um pouco à procura de um money fight. Parece-me que talvez esteja à procura aqui de um combate ainda contra o Vitor Belfort, algo do género, que seria possivelmente interessante. Mas vamos ver o que vai acontecer nestes combates que ainda falta o Rashad Evans. Exato. Quem está de volta é o Sr. Martin Bravo, El Toro, e contra Humberto Bandenay, que vem do Peru. Portanto, presumo que seja uma estreia no UFC, porque nem temos a fotografia dele. Este Martin Bravo também deve ter vindo lá do TUF Latin America. Foi o vencedor do... Creio que foi o último TUF. Ele ganhou um atleta que eu tinha grandes esperanças que fosse o vencedor, também muito jovem, que entretanto era suposto ter lutado contra o Sage Northcutt e não pôde porque se lesionou. Na altura eles lutaram contra outro também no México, que foi a final do Latin América, creio que foi o 3, e o Martin Bravo parece que não é nada especial tecnicamente, mas é super impressionante. É daqueles atletas que não dá o tempo para respirar. É com um estilo de boxe parecido com o Jorge Masvidal, assim, muito rua, muito pouco técnico, mas muito eficiente. E surpreendeu-me. E depois ganhou novamente por submissão, através do que consegue fazer com os golpes no striking. E tendo em conta que se calhar este Humberto está de ser a estreia, não tem foto também, não sei se não será um combate mais para o Martin Bravo se afirmar novamente. Sim, ainda para mais é invicto. Portanto, vamos lá ver se o Humberto não estraga a festa, não é? Que não seria a primeira vez que uma pessoa vinda assim não sabe de onde estraga a festa. Vamos ver. Quem sabe, é uma incógnita total, tendo em conta que é estreia. Exato. Quem não é estreia é o Sr. Alain Jobin, que está de regresso e vai lutar contra o Nick Price. Nick Price que está invicto, portanto isto não vai ser um combate fácil para o Alain Jobin, certamente. Eu odiei quando vi este combate ser anunciado, porque eu gosto bastante de ambos e não queria que nenhum perdesse. Entretanto metem um contra o outro assim, fiquei um bocado desiludido. O Nick Price para mim, ainda tinha falado sobre isso aqui no podcast, deve ser um dos atletas mais completos que eu vi nos últimos tempos na categoria de welterweight. Normalmente os welterweights são sempre atletas fortes e rápidos. Ele, aquele intermédio entre o lightweight e o middleweight, começa a ter muito mais potência, mas também dá muita velocidade. O Nick Price consegue complementar isso com muita técnica. Há uma técnica tipo ao estilo do que nós vemos muitas vezes os atletas das categorias mais baixas. E para além disso, tem um espírito de guerreiro enorme, que viu-se no último combate. Não me recordo agora já contra quem foi, que ele ganhou no último assalto, mesmo a acabar o combate. Estou aqui a consultar contra quem foi, contra o Alex Morono.
com um KO. Foi com um KO mesmo a acabar o segundo assalto. E o Alain Jobin, eu sou um fã do estilo dele. E ele perdeu contra o Gunnar Nelson no último combate. Eu não esperava que isso acontecesse. Agora vamos ver. Sinceramente, parece-me que ele vai passar por algumas dificuldades com o Tony Price. Infelizmente. Pois, é uma escolha difícil para ti, ó Gonçalo. É porque o Tony Visto que Price tem um gostas deles. estilo mais completo. Acho que se ele tentar apostar no wrestling e tornar o combate um pouco assim um scramble de juntar grade e tudo isso, parece-me que o Alain Jobin vai passar umas dificuldades. Só mesmo a experiência, talvez, e obviamente o striking, o estilo canhoto do Alain Jobin é muito forte, aí o Alain Jobin leva vantagem. Uma das coisas que aconteceu foi que o Alain Jobin partiu o pé há uns 2 meses atrás, o impediu de fazer um combate que era suposto ter acontecido, e vamos ver se ele está totalmente recuperado. Passou pouco tempo, parece-me pouco tempo de recuperação. Pois, isso bater ali nos cotovelos ou nos braços ou noutro sítio assim mais risco Pois. pode afetar, de facto. Sim, senhor, algo para ter em conta Sim. neste combate. Eu aposto neste combate como talvez um dos maiores, um dos melhores no evento. Portanto, apostas este como sendo um dos possíveis Fight of the Espero Night. que sim. Yeah. Se bem que temos aqui vários mexicanos e normalmente os mexicanos fazem sempre Pois, um espetáculo. Atenção, não vai ser fácil. incluindo no combate que vem a seguir, nas raparigas. Exato, Alexa Grasso, não é? Contra a Sim. Randa, não é a Ronda, é preciso ter atenção. A Randa Marques, que Alexa está de Graça está no volta. top 15. Estranho. Pensei que já tivesse. Possivelmente, talvez por causa desta derrota que ela Pois. teve, talvez. Mas sim, mas vai ser interessante. Portanto, a própria Randa também não é de fugir muito à luta. Eu acho que a Alexa, que se calhar tem um striking um bocadinho mais apurado que a Randa, mas a Randa tem ou seja, um jogo de submissão possivelmente muito superior à Alexa Grasso. Portanto, isto vai ser Yeah. um clash de estilos, ou seja, o striker versus o grappler, diria eu. E a Randa é muito um espírito muito guerreiro. É assim um bocado imprevisível nas coisas que consegue fazer. E acabou por ser isso, talvez, que lhe deu a vitória contra. Ainda que tenha sido algo contestado a decisão por algumas pessoas, contra a Carla Esparza, a primeira campeã da categoria. Ela ganhou o último combate contra a Carla e houve muita gente que criticou, achou que tinha sido uma decisão contestável, mas eu acho que ela venceu bem. E parece-me que ela tem armas para lutar contra a Alexa Grasso, principalmente se conseguir evitar ficar muito tempo por baixo a ser golpeada com o Roland Pound, que é algo que a Alexa Grasso gosta de fazer. Uhum. E isto leva-nos à luta da noite. Portanto, o senhor Brandon Moreno, que é uma história gira, não é? Ou seja, ele estava no TUF, ele foi eliminado do TUF, entretanto foi chamado à última da hora para substituir um atleta que tinha ficado lesionado e ganha esse combate. E entretanto, pronto, parece que o senhor, ou seja, aquilo o TUF se calhar estava-lhe a fazer mal, ele precisava era estar mesmo no UFC já a lutar e acho que ainda não perdeu, certo? Ele desde que começou a lutar oficialmente no UFC ainda não perdeu. E vai lutar nada mais nada menos contra o Sérgio Pettis, que provavelmente a maior parte das pessoas conhecem como sendo o irmão mais novo do... olha, agora estou-me a esquecer do primeiro, do Anthony Pettis, obrigado. Antigo campeão do UFC e também uma das promessas. Portanto, isto vai ser, ou seja, vai ser um clash da nova geração e das promessas do MMA. Sem dúvida. Eu, na altura, quando foi a Stuf, ele, para além de ter perdido, foi classificado como o 16º, porque naquele TUF eles atribuíram um ranking aos atletas. Ele era dos 16, ele era o que tinha o pior ranking, eu também 16º. No entanto, o Henry Cerrudo, que já tinha treinado com ele e também é mexicano e tinha uma noção de quem ele era, apontava-o como um dos candidatos à vitória. No entanto, ele perdeu logo o combate de estreia contra o Alexandre Pantoja, que também já está no UFC e ganhou por acaso o último combate, agora num evento recente, acho que foi até no evento do Weidman.
e ele perdeu esse combate. Entretanto, foi chamado para enfrentar o Luís Smolka. Ainda estava a decorrer o TUF, não tinha acabado o programa, e depois ganhou o Ryan Benoit. Estou aqui a ver que ele ganhou o Ryan Benoit por decisão dividida, não, por acaso me recordo desse combate, no final do ano passado. Entretanto, depois ganhou foi o Dustin Ortiz, que aí é que foi mesmo uma confirmação do Brandon Moreno, que só tem 23 anos, por mata-leão no segundo assalto. Tendo em conta que o Dustin Ortiz era no top 10, acho que foi aí que ele confirmou que está aqui para chegar ao topo. Exato. E se ele ganhar ao Sérgio, arrisca-se a entrar mesmo no top 5. Portanto, eu não sei se ganhar ao Sérgio ele fica com o ranking 6 e o Sérgio passa para 7. Não sei como é que isso funciona. Às vezes esta história dos rankings do UFC não é muito linear, ou seja, não utiliza uma fórmula matemática para achar isto. Portanto, o Brandon, se ganhar, até arrisca-se a passar para o top 5. O que seria engraçado, não é? Tendo em conta a história dele, como ainda agora falaste. Sim, e tendo em conta até porque nesta categoria de peso mosca o Dimitri Johnson já limpou todo o top 5. Portanto, é quase como se ele chegasse ao número 1 assim que chegar assim que chegar ao número 5. Porque creio que o número Pois, 5 é o Ray Borg, que vai lutar contra o Dimitri Johnson, ou ao que parece ele vai enfrentar o Dimitri Johnson. E os outros nomes que vêm a seguir, o Henry Cerrudo, não estou a recordar agora do antigo campeão, do nome dele, mas são tudo nomes que entretanto já foram derrotados pelo Dimitri Johnson e que possivelmente não têm hipótese num futuro próximo de enfrentá-lo. Parece-me que o Brandon Moreno, o Sérgio Pettis e o Ben Nguyen, o Tim Elliott perdeu, que o Ben Nguyen foi uma surpresa para mim. Esses três sejam os três principais possíveis futuros adversários do Dimitri Johnson no que toca a peso mosca. exato. Portanto, está feito. Não, mais Está alguma feito. coisa em relação a este UFC Fight Night no México? É assim, eu mais uma vez digo para não subestimarem um cartaz que parece que não é nada do outro mundo, mas como eu tenho visto este ano as UFC Fight Nights, principalmente a Fight Nights, nem tem sido tanto os UFC no Fox, tem sido mais as Fight Nights, tem-me surpreendido sempre. E são 6 combates, normalmente as Fight Nights são mais um combate do que os eventos principais da UFC que têm 5, e é sempre um espetáculo. Este ano tem sido incrível. Exato, e provavelmente este não será muito diferente, ainda por mais com lutadores mexicanos que fazem sempre grandes espetáculos Yeah. e sendo também no México. Portanto, fizemos o rescaldo do UFC 214, fizemos a antevisão deste UFC Fight Night no Mexico City. Acho que está feito, não é? Como não tivemos nenhum convidado esta semana, mais uma vez Exatamente. reduzimos isto basicamente para 1 hora. Sim. Deixar só aqui também um lembrete para o pessoal não se esquecer do combate nesse fim de semana do atleta português, do Aires Benroa, que já esteve aqui no programa e que até era para ter estado, mas ele está a preparar-se e essa é que é a grande prioridade, tanto dele como dos seus colegas de equipa na Reborn Fight Team. Ele vai lutar no M1 na Finlândia, no M1 Challenge, contra o atleta finlandês, o Ju Valama, muita força e grande espírito guerreiro para o Aires. Exato, portanto, muito boa sorte ao Aires, que corra tudo bem e que tragas mais uma vitória. E depois nós falamos como é que as coisas correram pós-evento. O combate estou aqui a tentar confirmar se era sexta ou sábado. A pesagem é na sexta-feira e o combate é no sábado, para quem quiser tentar acompanhar a luta. E sai alguma forma de se ver a luta em direto? Creio que sim, o M1, estes eventos à parte do M1 Challenge, que já aconteceu também com o outro atleta português da Reborn, o Arthur Lemos, quando combateu na Geórgia, creio que eles fazem um serviço de streaming. Agora se é pago ou não tenho a certeza. Temos que perguntar ao Google. Normalmente o Google Exatamente. sabe essas coisas Google. todas. Sim, senhor. Então, já demos os nossos votos de boa sorte ao Aires e a toda a equipa da Reborn. Mais alguma coisa? Posso também deixar os parabéns ao André Gonçalves por ter conseguido um combate no Bama. Acho que é sempre destacar quando o atleta português consegue chegar a uma promoção tem vindo a crescer tanto nos últimos tempos.
Exatamente, exatamente. Ou seja, mais um milestone conseguido pelo André Gonçalves, que continua a progredir na sua carreira do MMA. Já tivemos cá um André que umas 2 ou 3 vezes, acho eu. Sim, sim. E provavelmente Pelo menos vamos ter 2 mais vezes. uma para falarmos sobre este. Exatamente, o combate é em setembro, creio que ou é 15 ou 12 de setembro. Provavelmente até lá havemos de convidar o André para estar aqui para falar sobre essa grande estreia no BAM. Exatamente. Mais alguma coisa? É tudo. E é tudo. Então pronto, então mais um podcast curtinho, ou seja, 1 hora e sensivelmente 1 minuto, 1 hora e 2 minutos. Assim também não enjoamos ninguém, ainda estamos em modo de férias, por isso fazemos as coisas assim mais curtinhas. Gonçalo, olha, mais uma vez foi um prazer, pá. Já estou de volta aqui ao meu estúdio. E então, em princípio, para a semana voltamos a falar. Quem sabe com algum convidado, ainda temos que ver, porque isto agora com um período de férias, pá, é sempre difícil arranjar pessoal. Agora, para vir falar connosco. Estamos cada vez mais próximo do combate McGregor-Mayweather. Pode ser que apareça até lá alguma surpresa. É pá, é Vamos verdade. mantendo. É verdade, é verdade. Temos que falar sobre isso. Relembra as datas, que eu esqueço-me sempre desta porcaria. 26 de agosto, ou seja, há de ser daqui a mais ou menos 3 semanas. Pá, já toda a gente. Olha, só para tu veres curiosidade. Eu ando aqui a fazer um upgradezito aqui ao meu computador que utilizo aqui para fazer o streaming. Então estava a ver alguns vídeos instrucionais no YouTube. E então estava a ver um vídeo, repara bem, um vídeo sobre overclocking de placas gráficas, ou seja, pôr a placa gráfica a funcionar com velocidades superiores àquelas que vêm de fábrica. E não é que o tipo que estava a falar sobre aquilo a meio do vídeo começa a falar sobre o combate do Floyd e do McGregor. E eu assim, mas que raio, mano, isto literalmente todo o mundo fala sobre isto, pá. Impressionante. Yeah. Então, essa apanhou-me desprevenido. Não estava à espera de um vídeo, algo completamente não relacionado com MMA ou de esportes de combate. O gajo saca-se com aquela. Portanto, sim, dia 26, não é? Toda a gente pergunta sobre o combate. Nunca já te aconteceu, aposto de certeza. O que tu achas de quem é que vai ganhar? O que tu achas do combate? Sim, já tenho falado disso, inclusive é com colegas de trabalho. E pronto, é pá. E eu dou a minha opinião, não é? Do pouco que sei de boxe, porque eu não sou propriamente nenhum especialista em boxe. Também não sou um especialista em MMA, mas percebo um bocadinho mais de MMA do que boxe. Portanto, é pá, dou as minhas opiniões, eles dão as deles, e então passa-se ali alguns minutos de conversa engraçada. E é giro. Aquilo que eu tenho visto é que este tema tem vindo de facto. Ou seja, pessoas que normalmente não estão muito interessadas no seu dia a dia em desportos de combate estão a falar sobre isto. Portanto, mesmo pessoas que não lhes interessa o boxe ou não lhes interessa o MMA, mas por causa do alarido todo de todo o marketing que está a ser feito em redor deste combate, mesmo as pessoas que estão um bocado, por assim dizer, a leste dos desportos de combate, sabem que isto vai acontecer e falam sobre isto. O que é curioso. Depois, claro, há aqueles tipos de treinadores de bancada que não percebem nada do que estão a dizer, mas pronto, como leram ou viram alguns vídeos no YouTube, já pensam que sabem tudo. E então também já viram o top 10 dos melhores knockouts. Exatamente. Eu estava a pensar exatamente nessa frase, mas não a disse. Mas toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Se não sabem, pá, pronto, olha, não vejam a TV. O programa do Gosha. Pronto, Gonçalo, sim, sobre o Floyd e o McGregor, sim, sem dúvida temos que fazer um especial antes do combate acontecer, não é? Para falarmos sobre ele. Mas isso fica mais para daqui a uns dias. E está feito por hoje. Por isso, Gonçalo, é sempre um prazer falar contigo. Olha, bom descanso para ti e para a família que está aí em casa, e falamos para a semana. Fica combinado, pessoal. Para a semana vamos ter mais novidades e de certeza muito mais amanhã para falar. Exatamente. Então vai, o fist bump aí. Ora, aí está. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.